Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado nesta manhã através da nossa web rádio Pense Nisso. Você também que está através desta live. Nós estamos iniciando mais um café teológico e agradecemos muito desde já a sua audiência. Você que está conosco pelo nosso aplicativo, pelo site pensenisso.webradiosite.com e também através aqui do Facebook. Posteriormente vai estar também lá no próprio Instagram e também no YouTube. Moço, você é muito bem-vindo, prepare o seu café. Você já tomou café? Ainda não? Aqui está o meu já preparado, esperando você para que batesse às 9 horas, pudéssemos iniciar mais um estudo nesta manhã. Através desta live que sempre compartilhamos com você, e se você que ainda não compartilhou, compartilhe com os seus, tá bem? Nós queremos iniciar então fazendo isso, compartilhando com os nossos amigos, nossos irmãos, enfim, com o seu grupo, com a sua igreja, com o seu departamento, com a sua família. Testemunhe a sua fé também através desse ato de compartilhamento. Tão importante a gente fazer isso nesse exato momento. Eu quero fazer isso agora, você que está comigo também pode fazer isso antes de iniciarmos o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 8, um salmo muito bonito, você vai gostar muito, porque tem um conteúdo bem bacana para todos nós, é um salmo de louvor. Nós queremos então compartilhar com você esse conteúdo e crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí e já vai sentando aí, tirando esse momento para estarmos juntos aqui através da nossa web rádio, através desta live no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Abraço, Vanderleia Soares, bom dia, ela disse, que bom que está conosco. Vamos juntos então, trazendo mais esse conteúdo para você também que está aí e tantos outros que estarão posteriormente também. Deixe seus comentários e vão compartilhando aí, tá certo? Muito bem. Nós queremos então lembrar mais uma vez, você que ainda não leu a revista Pense Nisso, essa edição aqui mais uma vez, falando de Jesus Pomerano, um Deus que fala a minha língua, essa matéria de capa abordando o filme que foi lançado em janeiro aí, filme bem bacana sobre a vida de Jesus em Pomerano. Além disso, há muito outro conteúdo em nossa revista, falando também sobre Êxodo 28, um estudo bíblico muito bacana. Temos também um estudo sobre para início de ano, síndrome de início de ano, muito prazer, meu nome é ansiedade, pessoas ansiosas aí precisam ler esse conteúdo também. E além disso, tem um estudo muito legal produzido pelo pastor Silvio, nosso professor do seminário, que ele aborda sobre a liturgia do culto cristão luterano. Então, leia também, todos os trimestres ele está trazendo um tema bem legal, certo? Fica aí o incentivo para você então fazer isso. Já compartilhou? Ainda não? Compartilhe com os seus esta live. E hoje então, como eu disse, é o Salmo de número 8. Abre lá, são 9 versículos falando da grandeza de Deus e o valor do ser humano que Deus deu a nós. É um salmo muito gostoso de estudar, ler e também um salmo que engrandece a Deus e também fala um pouco daquilo que Deus deu a nós, autoridade e poder, ou seja, domínio sobre todas as coisas. Bom dia, Elda e o Dário Cruxas Robus, que estão conosco. Bom dia a vocês, meus queridos, que bom que sempre estão juntos aí. Café Teológico também tem oferecimento Frutiniço Café, conheça os melhores cafés. Se você ainda não experimentou, pede aí nas mensagens ou até mesmo no próprio WhatsApp 53999-014822. Temos café Caigi lá do Espírito Santo, um café artesanal, um café 100% arábico. Temos o café do Grupo 35, temos o Gourmet, tem também o Blend. Eu estou aqui tomando um blend hoje cedo, é um café mais robusta, um pouquinho mais amargo, no entanto, ele é um café que tem uma mistura do Conilon com arábica, ele se torna um pouco mais forte para quem gosta. Temos também à disposição. E chama aí, nós temos uma promoção de café bem legal do Café 35. Chama aí que eu vou dizer para você, tá certo? Ainda mais se você comprar pacotes mais de um. Então, fica aí para você. Frutinesso Café também colabora com a Igreja Perseguida. Conheça quem são estes, portasabertas.org.br, tá bem? Fica aí para você o incentivo de também
adquirir os nossos cafés e colaborar com a igreja perseguida. Vamos lá então. Um abraço, Anderson e a Dayana, bom dia também a Maria Andréia Soares, bom dia para vocês. Nós estamos então nesta manhã com o Café Teológico, da gente também poder iniciar falando sobre o Salmo de número 8, então que eu quero fazer isso com você agora. Já pegou a sua Bíblia? Ainda não? Pega aí rapidinho, vamos lá? Pega aí, senta aí, se você está tomando seu chimarrão, se você está tomando café, já aproveita e toma café com a gente, tá bom? Salmo de número 8, então, vamos lá. A grandeza de Deus e o valor do ser humano é o que a NTLH traz aqui para nós, desse conteúdo, aliás, desse título, né? Sempre lembrando, o título é do tradutor, que coloca assim para melhor compreensão e divisão de cada salmo, né? Um abraço a Cledir Pisque, bom dia pastor, Deus abençoe a todos, também a Neiva Helvig, bom dia, Ed Krause Schwartz, bom dia também, bom dia para vocês que estão sempre conosco. Marlene Stern, bom dia, um ótimo dia para você. Obrigado igualmente para você também, tá bom? Muito bom, que bom estão todos aí mais uma vez. Sempre nosso grupo de estudo nesta manhã. Salmo de número 8 é um salmo de Davi. Se você me acompanhou, se você não acompanhou os estudos anteriores a este, dos salmos que vieram antes, estes falavam do lamento de Davi quando ele era perseguido, quando ele estava enfermo. A gente viu no salmo de número 6, era uma oração pedindo cura. Davi estava enfermo. Também o salmo de número 7 era um salmo pedindo justiça. Nós chamamos os salmos de lamentações, de clamor. Agora mudando, o foco agora mudou no salmo de número 8, nós temos um salmo de louvor, um salmo de engrandecimento ao nome de Deus, tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz. E é muito bonito quando Ele traz esta imagem de Deus, quão grande é Deus, e quão pequeno é o ser humano, mas mesmo assim, Deus faz o quê? Ele faz questão de dar a nós autoridade sobre toda a criação. E aí que está o bonito, a gente vai estudar isso através desse salmo de hoje, então. Pegou sua Bíblia? Então vamos lá, cumprimento ainda quem está conosco, Cláudia Sternwood. Bom dia também, Simone Clur Borges, bom dia, que Deus abençoe. Salmo 8 inicia assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Quando o salmista ele se expressa aqui no primeiro versículo, e ele ainda tem a terceira linha, que é: o louvor dado a ti chega até o céu. Veja bem, quando ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, ele não está dizendo assim, ó Senhor, Senhor meu. Está dizendo no plural, Senhor nosso. Então quer dizer que esse Deus não é um Deus de um grupo, não é um Deus de uma pessoa, é um Deus nosso, Deus que se manifesta como Deus da criação. E mesmo que a criação muitas vezes não louve a esse Deus, ele continua sendo Senhor nosso. E é importante a gente sempre lembrar isso também, porque há muitas pessoas que esqueceram de louvar a Deus, ou buscam simplesmente quando estão passando por aperto na vida, quando estão com problemas. Mas Deus, ele também cria toda a criação, a gente vai ver isso muito nitidamente no próprio dia de hoje, quando ele assim faz o quê? Ele representa e fala e convida a toda a criação a louvar a esse Deus e simplesmente observar na natureza a mão de Deus, ou seja, o dedo de Deus está expresso em cada detalhe da criação. E por isso que ele diz assim, o louvor dado a ti chega até o céu. Mesmo que esse Deus é tão grande, que pareça estar distante da sua criação, o louvor que nós damos a ele, seja em palavras, em atos ou até mesmo em cânticos, chega até os céus. Esse Deus grande, ele é louvado pelas pequenas coisas. E quem são esses pequenos? Nós. Nós somos tão pequenos que se a gente olhar de uma ótica mais cósmica, nós vamos perceber, como diz a própria ciência, que o ser humano é um grão de areia
diante do universo. E Deus, ele é louvado por aquilo que nós fazemos conforme sua vontade, o nosso louvor. E observem também que toda a criação, ele vai dizer isso mais adiante, versículo 2, que Deus é louvado através das pequenas coisas, daquelas que muitas vezes nós nem damos conta. Como que ele diz? Versículo 2. E é cantado pelas criancinhas e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Por que ele é cantado pelas criancinhas de colo? E talvez nesse momento você pense assim, tá, mas esse Deus, como ele pode ser louvado por uma criança? E aí a gente traz um tema muito pertinente, que muitas vezes nós percebemos no decorrer da vida da igreja, que as crianças às vezes são retiradas do culto, ou até mesmo os pais têm algum receio de levar as crianças porque elas fazem bagunça, elas até mesmo choram, enfim. E a gente poderia se perguntar, será que esse não é um louvor que Deus espera dos seus filhos? O salmista aqui diz assim que ele é cantado pelas criancinhas de colo. E como é que uma criancinha ela vai louvar a Deus a não ser com aquilo que ela consegue fazer, com aquilo que ela sabe fazer? Às vezes é chorar, às vezes é fazer uma arte, enfim. E aí poderíamos pegar esse texto e dizer assim, traga suas crianças ao culto, leve elas para a igreja. Mas o que elas vão fazer lá? Elas vão encher o saco, tirar a atenção das pessoas? Não, elas estão lá para louvar a Deus também. Como é que elas louvam? Talvez com um balbuciar, talvez até com choro. É a forma de elas expressar também que elas são criaturas de Deus. E Deus é louvado através de um balbuciar, de um choro de uma criança em sua casa. Então Deus aceita essas coisas pequenas e talvez para nós tão estranhas e por que não dizer mesquinhas da nossa parte, como seu louvor. Um louvor que a criação expressa a um Deus que é tão grande. E ele diz ainda, tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Esse Deus tão grande, ele faz o quê? Ele está em um patamar que ninguém pode ir contra ele. E mesmo que vá, é um perdedor. Porque todas as batalhas que Deus tem, ele é vencedor. Por isso que o salmista diz no versículo 2. Ele está em uma fortaleza, não somente para se proteger, mas Deus ele é intocável no sentido de que ninguém, por mais que possa tramar algo contra ele, por mais que possa vir contra Deus e querer destruir as suas obras, a sua criação, a sua igreja, Deus ele é intocável nesse sentido. Porque para acabar com todos os que desafiam, ele diz no versículo 2, o nosso Deus é um Deus que você pode confiar. É um Deus que se coloca como todo-poderoso diante das batalhas da vida e também diante daquilo que muitas vezes nós achamos que nós iremos perder. Com Deus a vitória é certa, pois ele, nenhuma batalha que Deus trava, ele perde, sempre ganha. Isso é importante a gente ter também quando a gente coloca a nossa vida em suas mãos e continua confiando nele, que mesmo que nessa vida muitas vezes nós percamos a saúde, há uma batalha que talvez você tenha travado contra inúmeras coisas, veja bem, com Deus você é mais que um vencedor, porque Deus venceu já antes por nós e venceu o que nós não conseguiríamos vencer, que é a própria morte em Cristo Jesus. Então, esse Deus tão grande, ele nos chama a confiar nele e lembrar de novo. Ele simplesmente espera que nós louvemos ele por tudo aquilo que ele fez, por tudo que é em nossa vida. Vamos lá, temos também a Nara Beatriz, bom dia. Delaine Matos, bom dia para você também. Nós temos então o Café Teológico de hoje, Salmo de número 8, abra sua Bíblia,
estamos no versículo 2. E vamos adiante para o versículo 3, que vai dizer assim: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. Parece que aqui o salmista estava olhando para os céus numa noite bem estrelada, ou talvez numa noite de lua cheia, e ele começa a observar a grandeza da criação. E eu digo, você já fez isso? Você tem feito isso, parado um pouco e contemplado a criação? O mundo hoje que nós vivemos, ele está cada vez mais corrido. Isso para todo mundo, não é só um no outro. E parece que a gente tem parado de olhar a criação. Eu vou dizer para você, as pesquisas estão cada vez mais confirmando. Pessoas saudáveis são pessoas que estão em contato com a natureza. Saudáveis emocionalmente, saudáveis até mesmo fisicamente. E especialmente se você usa muitos recursos naturais para se alimentar, para sobreviver. Deus não nos criou através da Revolução Industrial, Deus não nos criou através da tecnologia ou a inteligência artificial. Nós estamos hoje muito conectados, fixos nas tecnologias. Não estou dizendo que é ruim, mas tudo que é demais, isso afeta nosso emocional, afeta nossa saúde física e, por que não dizer, até mesmo a saúde espiritual. Deus nos criou de forma natural, Ele convida que nós também voltemos à natureza. Paremos e contemplemos a grandeza da criação de Deus. E eu gosto de fazer isso muito, confesso para você. Contemplar a natureza é você ver quão grande Deus é. O mundo é muito belo. Tantas coisas maravilhosas ao nosso redor que percebemos e muitas vezes nem nos atinamos. Quantas vezes nós andamos de cabeça baixa, olhando só para baixo, preocupado com os nossos afazeres, e esquecemos que nós temos um Deus que criou todas as coisas que estão abaixo de nós para nos servir e nós estamos simplesmente abaixo de Deus. E é importante a gente dizer como o próprio salmista, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, quão grande é esse Deus que se manifesta a nós através dos detalhes da criação. E aí ele segue no versículo 4 dizendo assim: que é o simples ser humano para que penses nele? O ser humano parece tão pequenininho, e por que ele pensa nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele. Olha só, é uma pergunta, ele faz perguntas ali. Um ser humano tão pequeno, um ser mortal, mas mesmo assim Deus, ele se preocupa conosco. Aqui está por trás o quê? Deus, ele tem capacidade de criar vidas com o poder de sua palavra, assim como ele fez pela primeira vez. Com o seu sopro, ele colocou vida num boneco de barro, e aqui nós estamos hoje. E qual é o valor que nós temos então? E Deus mesmo assim nos valoriza. Ao ponto de, no versículo seguinte, versículo 5, ele vai dizer assim: no entanto, fizeste ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a honra e a glória, ou a glória e a honra de um rei. Olha que bonito. Então, temos autoridade sobre a criação. Temos domínio sobre a criação. Isso aqui está atrelado lá com o texto de Gênesis, quando Deus cria toda a terra, toda a sua fauna e flora, enfim. Por último, ele cria o ser humano lá no sexto dia e coloca o quê? O ser humano como aquele que irá dominar. E a gente percebe que ele diz assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que rasteja pelo chão, enfim, domine. E a palavra dominar, em outra tradução, está aqui também no versículo 6. O domínio é o quê? Para que cuidemos da criação. Você está acima do animal que rasteja, do animal que voa, do animal que está nos mares, nos oceanos. Você está acima
de toda a fauna e flora. Então você não é igual. E é importante a gente tomar isso como consciência sempre, quando a gente vê um mundo muitas vezes que está fazendo o quê? Valorizando os animais tão igual ao ser humano. E isso não é da criação de Deus. Cuidado você que gosta muito de animais, vou tomar como exemplo aqui, muitas pessoas gostam de cachorro, está crescendo muito isso e tratam o cachorro como se fosse um ser humano. Cuidado com isso, porque nós vemos que Deus ama os cachorros também e não é errado você ter cachorros e gostar deles. Mas eles têm o seu lugar na criação. Eles não podem ser chamados, como muitos falam, filhinhos. Olha só, isso é o meu filhinho. Muitos chamam um cachorrinho de irmão quando tem filhos, o seu irmão ali. Observe que há um problema muito sério, um problema teológico, quando você coloca uma criatura que está abaixo do ser humano, igual ao ser humano. Tudo tem o seu lugar na criação. E a partir do texto nós vemos que nós temos um detalhe muito bonito quando a gente percebe que os nossos animais domésticos, animais selvagens, animais aquáticos, eles estão abaixo de nós para que nós dominemos. Domínio é cuidado, não é simplesmente para destruí-los, matar e maltratar. É de cuidar da criação. Você tem essa missão como ser humano que Deus nos deu. Então, acima de nós só está Deus, seres humanos e toda a criação está abaixo de nós. Mas mesmo que nós vejamos o sol, a lua, que é tão grandioso, nós estamos acima disso. E esse é o bonito da coisa, né? Que a gente observa Deus que coloca-se como um Deus que dá autoridade e poder à sua criação e especialmente aos seres humanos. Um abraço vai para a Thelma Sifert-Wolf, está conosco também, bom dia. E nós temos a alegria de ter o Enzo conosco. O Enzo está assistindo, diz aí a Daiane Anderson. Um abraço, meu querido, beijão no coração. Bom é tê-lo aqui também conosco, tá bom? Muito bom. Café Teológico de hoje, estudando o Salmo de número 8 com você, para você aprender, conhecer cada vez mais a palavra de Deus e louvar esse Deus. O versículo 6, ele vai dizer assim, tu lhe deste poder. Mas se eu estava falando domínio, poder, é a mesma coisa. Sobre tudo o que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas, os gados, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Então essa é a ordem da criação que Deus nos chama a nos atenar para isso também. Por que ele está falando isso? Veja bem, quando Deus diz assim, dominai, aqui nesse texto o salmista Davi está dizendo assim, tu lhe deste poder, é para que você também saiba que ao você ter autoridade e poder, você pode também vencer muitas coisas que vêm contra você, porque Deus está com você. E isso é importante que você tome também a sua missão, seja também autor de sua própria história, e não fique simplesmente murmurando, lamentando e culpando isso, aquilo, pessoas, coisas, sistemas, enfim. Veja bem o que nós temos. Deus deu poder para quem? Para o homem, para o ser humano, homem e mulher. Para fazer o quê? Para dominar, no sentido de cuidar, e no sentido também de que ele está acima, então ele pode fazer muitas coisas que muitas vezes ele nem sabia. Às vezes, os seres humanos, eles se rebaixam tanto que esquecem daquilo que Deus deu a eles. Como seres humanos, Deus nos dá capacidades para nós vivermos a vida como um todo e viver ela na sua amplitude e nas bênçãos, ou debaixo das bênçãos que Deus dá, de uma forma que às vezes você nem se atina e às vezes você acha que não, eu não posso, não devo, enfim. Não, Deus te deu poder.
para fazer o quê? Para vencer tentações, vencemos com Deus. Deus nos deu poder para constituir ou construir famílias, ter filhos, enfim. Deus nos deu poder para plantar, colher. Deus nos deu poder para empreender, para você crescer na vida. Deus gosta e fica feliz quando seres humanos crescem, melhorem a sua casa, melhorem as suas empresas, suas fazendas, seus terrenos. Deus não quer uma vida mesquinha só para você, não. Deus quer que você cresça, mas para isso Ele não vai fazer com que dinheiro caia do céu. Ele te deu poder para fazer algumas coisas, então com Deus nós podemos fazer muito mais. Por isso que há outro texto que vai dizer assim: com Deus nós vivemos, movemos e existimos. E esse mover, viver e existir, ele se dá através do quê? Ele se dá através daquilo que a gente tem que fazer. Então, o que você tem que fazer? É pular cedo da cama e trabalhar e fazer a tua parte. E dar o seu melhor. E persistir naquilo. Buscar e correr atrás de um sonho. Porque Deus já te deu vida, saúde, corpo, tempo e o restante você vai correndo atrás. E você vai conseguindo porque você tem um poder dado por Deus para cuidar das coisas, cuidar de si mesmo e de toda a criação. Olha que bonito, né? Às vezes a gente lê o texto e nem percebe isso. Esse poder que Deus nos dá é um poder que vem dele, não é nosso. Mas nós podemos fazer porque Deus está conosco. E Ele olha com um olhar muito especial para os seres humanos, a coroa da criação. Então, a partir disso, nós podemos entender o seguinte: por mais que Deus é tão grande, Ele espera que nós o louvemos da forma como nós sabemos. E o maior louvor é aquilo que nós fazemos todos os dias bem feito, dentro de uma coerência, dentro de uma ordem e decência, para que também o nome dele seja louvado. Como canto o hino das servas, com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Nós somos e temos. O que você tem hoje? O que você é hoje? Você é e tem simplesmente porque Deus fez e deu para você. E você pode muito mais do que isso. Você pode fazer muito mais. Às vezes as pessoas ficam naquilo pensando, é só isso. Mas eu culpo aí às vezes o sistema, culpo o governo, culpo o pai e a mãe, culpo os amigos, culpo os vizinhos. Mas você esqueceu que você tem um Deus do teu lado que é todo-poderoso. E por Ele ser todo-poderoso, Ele te deu o poder para vencer muitas coisas. Talvez você não vence, porque você não se apropriou desse poder ainda. A gente crê como igreja cristã, primeiro artigo do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso nos dá também poder para fazer as coisas. Então não espere muito dos outros. O único que você pode esperar é de Deus. E Deus já deu coisas maravilhosas para você. Para você crescer, empreender, constituir família, o que você quiser, você pode fazer. Por isso que o texto lá de Jesus nos diz que nada é impossível ao que crê. Crê nele. E a partir dele nós fazemos coisas. Pois somos a coroa da criação e temos um valor, mesmo tão pequenos, mesmo diante da criação talvez tão insignificante, mesmo pecadores, Deus ainda nos dá poder. E isto é importante que a gente se aproprie disso e viva também nesta concepção. E o Salmo ele vai encerrar dizendo, é uma repetição daquilo que diz o versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, não é só meu, é nosso, nós que estamos aqui de uma forma online. A tua grandeza é vista no mundo inteiro. A tua grandeza é vista no mundo inteiro. Olha que bonito, né? Nós vemos a grandeza de Deus. Então, o que poderíamos dizer de uma forma resumida e conclusiva desse café teológico desta manhã? O que
que podemos dizer é o seguinte, presta atenção aqui, presta atenção e leve isso para casa. Primeira coisa, Deus é grande, Deus, Ele não é vencido, ninguém vence Deus. Pode tramar o que quiser, pode vir um sistema filosófico, político, até religioso contra Deus, ninguém o vence. Ele está em uma fortaleza desde aqui, e por isso nós podemos o louvar. E mesmo nós tão pequenos, nós o louvamos com as pequenas coisas. Deus aceita um cantar do pássaro que o louva. Deus aceita o choro de uma criança que louva Ele. Deus aceita as pequenas coisas. E eu lembro o Salmo 148, a gente vai chegar lá ainda. O Salmo 148, ele vai convidar toda a criação a louvar a Deus. É importante a gente sempre lembrar como é que a criação louva a Deus, ela louva fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Então o sol, quando ele brilha seus 40 graus lá, ele está louvando a Deus. Quando a noite está fria, muito fria, está louvando a Deus. Você, fazendo o que faz, bem feito, dentro de uma ordem e uma decência, você louva a Deus. E por outro lado, nós temos o quê? Nós temos também o convite para que olhemos para a criação. Olhe mais para a criação. Olhe para as flores, para os rios, para as montanhas e louva a Deus pela sua grandiosidade. Isso você começa a observar lá dentro da sua casa, o seu jardim, o seu pomar, e começa a agradecer a Deus pelas coisas pequenas. E Deus, Ele aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a vida em gratidão. E ainda segue dizendo assim, mesmo que nós somos pequenos, você tem poder para vencer o inimigo, o pecado, a morte, porque Jesus venceu primeiro por nós, então nós estamos com Deus, nos apropriamos com Deus desse poder. Sem Ele não temos poder, no entanto com Ele temos. Para vencer o pecado, a morte e o diabo. Mais do que isso, para você também vencer pensamentos negativos, crenças que te travam, você tem poder para isso, porque Deus está contigo. Tem poder para constituir família, empreender, plantar e colher aquilo que eu falei antes. Poder para cuidar da criação, dos teus animais domésticos. Lembre-se, eles estão abaixo de você. Você cuida deles, não os maltrate, não os menospreze. Então, nós temos esse poder e por isso nós podemos dizer como salmista: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Sim, Deus, através de sua criação, Ele revela o seu poder, a sua glória. E Ele é louvado pelos passarinhos, pelo saculejar das plantas, ao bater o vento, como aqui fora está acontecendo. E Ele também é louvado pelo choro de uma criança, pelo seu cântico, pela sua vida, pelo seu trabalho. Faça isso bem feito e nunca se esqueça: tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Então, cuide da criação, cuide de você e nunca se esqueça: Deus é contigo e por isso que nós o louvamos com tudo o que somos e temos. Muito bem, assim encerramos o estudo hoje. Hoje tivemos aí o Salmo 8 para você. Você que chegou depois, aproveite quando terminar essa live, volta, reveja, assista, compartilhe com seus, compartilhe com seus amigos, sua igreja, sua família, seus vizinhos. Você precisa levar essa palavra a outras pessoas, assim você está fazendo missão, aquilo que o próprio Jesus nos incumbe lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo fazer discípulos, batizando e ensinando. Vamos ensinar mais outras pessoas essa palavra de Deus, tá bom? Agradeço muito a você que está comigo. Agora são 9h35. Logo mais teremos o Café Teológico semana passada lá no Instagram. Já está lá no YouTube, assista. Você que perdeu da semana passada,
esteja lá, tá tudo lá, todos os salmos estudados minuciosamente, versículo a versículo para você. Sábado que vem nós teremos nosso encontro da Escola Bíblica lá na Rua do Pardo, então não estaremos aqui em nosso café teológico, tá bom? Mas voltaremos em 15 dias, se Deus quiser. Continue com a nossa programação musical. Abraço a Reginalda e o Rodolfo estão conosco lá na Florida, através do nosso aplicativo. Você também que está através do aplicativo em outras cidades, nós deixamos aqui o nosso abraço. Então, temos pessoas em Afonso Cláudio nos ouvindo, Pelotas, um abraço à mamãe que está nos ouvindo também lá em Afonso Cláudio, a Delma que estava conosco algumas semanas atrás, e tantos, Irene Prestes sempre está conosco lá em Pelotas também. Muito bom sempre tê-los. Tá bem? Abraço, fiquem na paz e não se esqueça, tome café e colabore com a Igreja Perseguida. Fruit News Café, siga-nos no Instagram e faça seu pedido. Café de qualidade chegando diretamente para sua mesa e você vai ver a diferença de um bom café passado, tá bom? Adquira o seu. E não se esqueça, café faz bem para a saúde, para o cérebro, para o coração, para a vida. Pesquise lá no Google, não eu que estou dizendo, as pesquisas mostram isso. Então tome café, faz bem. E além disso você vai estar colaborando também com os nossos trabalhos de missão, especialmente destinando à igreja, a Igreja Perseguida, portasabertas.org.br. Fico por aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor.